Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Antes da gente começar, já sabe que é de praxe aqui do canal, não esqueça de Arrebenta no like. arrebenta desse like, clique no gostei, se inscreva aqui no canal do Flu, estamos próximos aí a quase, né, o quê? Faltam 3 mil quase, um pouquinho menos, para alcançarmos a marca de 100 mil inscritos, então é importante que você se inscreva, né, importante aí que você nos ajude, então ajude seu amigo Thiago Hora do Flu, tá? Queridos, antes da gente começar a trazer as informações do Flu, eu preciso trazer para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Meu amigo, o negócio tá pegando, tá? Tá pegando e não tá fraco não, o negócio tá bom. Só que o São Paulo resolveu vir para tudo, né? São Paulo então com 16 pontos, Fluminense e Palmeiras ali com 13, né? Aí segue com o Bahia um jogo a menos, né? O Flamengo também com um jogo a menos aí. Mas o São Paulo venceu, se eu não me engano, o Bragantino fora de casa, resultado importantíssimo, né? E tá aí, meu amigo, tá aí na cabeça e o Fluminense, Palmeiras na cola. Você pode ver, né? É claro que eu não coloco nem o Bahia nem o Flamengo nessa equação porque eles têm um jogo a menos, né? E a gente vê que existe já um bloco que já está se descolando, tá? E o que isso acontece? O que isso quer dizer? Se continuar assim, né, esse descolamento, né, desses 3, 4, 5 times, a disputa do título ficará entre esses clubes, tá? Então, meus amigos, é isso. Fluminense na cabeça, né? Na ponta da corda. E é isso. Continuar firme, continuar trabalhando, seguindo passo a passo, jogo a jogo, final a final, para que o nosso Fluminense busque aí o Penta, se Deus quiser. Tô confiante, hein? Tô confiante. Lá embaixo, a gente tem o Internacional com 2 pontos apenas. O Cruzeiro, né? Também ali com 3 pontos, em 19º, Cruzeiro que teve o técnico Tite demitido, tá? Foi demitido! O Tite foi demitido no jogo de ontem, né? O Cruzeiro se complicando pro Vasco em pleno Mineirão, é loucura. Aí tem o Remo ali e o Botafogo. Meus amigos, a briga da zona do rebaixamento tá ficando esquisito. Se lá na frente tem um descolamento, aqui o descolamento é de 2 pontos também. Né? Você vê ali o Atlético Mineiro com 5 para cima, pessoal. Né? Mas o Botafogo aqui tem jogo a menos também. Né? Então as coisas ainda podem mudar. Mas o que eu quero dizer é, o campeonato começou, meu amigo. Eu sei que a gente ainda tá, né, pegando gostinho do Campeonato Brasileiro porque a gente começou um pouco mais cedo, tava rolando juntamente com o Carioca para nós aqui. Então, a gente, né, ficava meio assim, mas agora é focar que o Campeonato Brasileiro tá aí e o Fluminense na ponta da corda. Infelizmente, o São Paulo venceu ontem, né, que aí era pra estar todo mundo empatado aí, mas venceu. O Bragantino não conseguiu nos ajudar. Mas é isso, galera. É seguir firme, seguir confiante. E a pergunta é, Tiagão, por que você confia muito no trabalho de Zubeldia pensando no Campeonato Brasileiro? E não é só no Campeonato Brasileiro, tá, pessoal? É em relação a todos os campeonatos. Então, o Fluminense montou uma boa equipe, um bom time, é um time bem treinado, né? Eu acho que hoje o Fluminense joga o futebol mais legal de se assistir, tá? Para você que gosta de futebol, gosta de jogo, gosta de ideias de jogadas, o Fluminense tem essa pluralidade, né? O Fluminense consegue atacar pela ponta esquerda, pela ponta direita, consegue no contra-ataque, consegue também fazer gols e criar jogadas com a posse da bola, né? A gente viu tudo isso, meu amigo, no jogo contra o Atlético Paranaense, tem visto isso, tá? No decorrer dessa temporada. Só para você ter uma ideia de um exemplo, você teve o Fluminense marcando gol, né, saindo, arrastando, e o último gol do Fluminense do Arana, tá, o Atlético estava se defendendo, postado, Fluminense com a posse, Fluminense ali, Paulo Henrique Ganso, Lúcio Acosta, pum, 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 o Arana foi pro meio, recebe a bola, bum, no ângulo. Então, assim, são jogadas que o Fluminense vem fazendo, é um time muito bem treinado. Então, por causa disso aqui, eu estou bem confiante para a temporada do Fluminense nessa temporada, né, estou confiante para que o Fluminense seja campeão nessa temporada, tá? Eu tô confiante. Ah, Thiago, não acredito.
Ah, Thiago, mas o Zubeldia não vai ser campeão por causa do Freitas. Galera, é tudo narrativa, entendeu? É tudo narrativa. Pode acontecer do Fluminense não ser campeão porque o Freitas entregou uma bola? Pode acontecer, mas eu acho que é muito cedo pra você assumir as narrativas, né? Pra você pensar no que tem de ruim. Ah, se tirar o Freitas tudo fica perfeito, né? Eu sou a favor da não utilização do Freitas por diversos N's, né? Já falei diversas vezes. Acho que a meritocracia tem que ser principal. Se você fica passando pano por um jogador que já errou algumas vezes, né? Fica complicado. O Zubeldia quer passar pano pro Freitas, né? Mas assim, o trabalho dele é absurdo. Fluminense em casa com o Zubeldia são 19 jogos, 17 vitórias, 2 empates, 93% de aproveitamento. A gente tá falando aqui dos principais mandantes do campeonato brasileiro e do Brasil hoje. É o Fluminense, tá? Então, assim, as coisas estão acontecendo. Os números apontam para que o Fluminense venha desenvolver, né, rumo ao título. E o trabalho bem feito, pessoal, no meio do futebol é assim. Você começa o seu trabalho vai ganhando corpo, vai desenvolvendo, vai ganhando peças e você vai chegando no topo, né? E a gente tá por esse processo. Zubeldia é muito bom Zubeldia. Zubeldia é um treinador que vem fazendo um trabalho muito bom. Só que, se existe a questão do Freitas, né, existe a expectativa do Julián Milan. E o Zubeldia falou um pouquinho por que não utilizou o Milan ainda mais no jogo contra o Atlético, né? Que entrou o Gemes, mas não entrou o Milan. Mas o Zubeldia respondeu. Aqui a gente tem o Julián Milan. E ele fala o seguinte, abre aspas para o nosso querido Zubeldia. Como o contexto poderia pensar que o Milan poderia entrar, mas jogar com dois zagueiros que não se conhecem muito não é o mesmo que colocar um atacante ou um ponta. Se o Castilho entrar e errar um gol ou um domínio, é diferente de um zagueiro que entra em dupla sem conhecimento do companheiro. Ele chegou tem dias, né? Na posição de zagueiro eu prefiro que haja adaptação porque jogam em dupla com outro zagueiro ou com o lateral. Os reforços que chegaram foram aprovados por mim porque me agradaram. Tem condições de entrar na filosofia do Fluminense, de ganhar duelos, perna esquerda, de bolas longas, né? Tá falando do nosso querido Milan. Com o tempo ele vai entrar. Temos que acertar o momento. Necessito de adaptação. E não é fácil enfrentar atacantes como Viveiros e Mendonça. Não é mesmo, não. No futebol uruguai não se corre tanto. Aqui os jogadores são mais explosivos, afirmou Zubeldia. Zubeldia, então, explicando aqui por que Julián Milan não entrou no jogo, né, contra o Atlético Paranaense. E eu vou te falar, essa explicação dele aqui, não sei pra você, meu amigo, mas pra mim ela é perfeita. Tiagão, perfeita, perfeita. É o que ele disse, é muito diferente você ter um zagueiro que não esteja adaptado. Se ele entra, né, do jeito que está, o Mendonça ou Viveiros, né, poderia ter vantagem em relação a ele em relação à velocidade, porque ele ainda está se adaptando. Quando se fala de adaptação, pessoal, não é só se adaptar ao clima, não é só se adaptar ao hotel, não é só se adaptar aos treinos, não, é se adaptar ao futebol, se adaptar aos adversários, se adaptar ao volume de jogo, se adaptar ao estilo de jogo, é essa adaptação. E o Milan chegou a ter poucos dias. Então, assim, o Zubeldia deixa claro que para centroavante colocar agora é menos danoso do que para o zagueiro. Então, assim, pelo que eu vi, aí isso aqui já aponta muito porque que Freitas ainda é mantido, né? Porque por mais que tenha seus erros, o Freitas já está adaptado. E, sinceramente, dificilmente um atacante corre mais do que Freitas, né? O Freitas corre muito. O Freitas tem um físico que o ajuda, né? Falta um pouco de cabeça pro Freitas. Eu sempre falo isso pra vocês. Falta cabeça. Falta, sabe? Não fazer besteiras. Ser um pouco mais contido, né? Mas é aquilo, cara. Faz todo sentido essa explicação que aponta que o Freitas vem sendo utilizado por já estar adaptado. Se o Julián Milan já tivesse adaptado bem, jogando bem, eu acho que com os erros que o Freitas comete, a gente já teria o Julián Milan.
entrando no lugar. Ah, Thiago, mas por que que não coloca o Inácio? Porque o Inácio também é um Deus nos acuda. A gente não sabe o que esperar do Inácio. Ontem eu acho que ele fez um bom jogo, né? Mas tem jogos do Inácio que a gente fica sem saber. Ah, por que não colocou o Igor Rabelo? Eu espero que não tenha ninguém perguntando isso. Porque Igor Rabelo não sei nem o que tá fazendo no Fluminense. Essa é a verdade, né? É um jogador muito limitado. Então o que eu quero dizer é, as coisas estão acontecendo, galera. Cuidado com as narrativas na internet. Só cuidado, porque às vezes você embarca numa narrativa, toma aquilo como verdade e você tá vendo o teu Fluminense fazendo grandes jogos, disputando lá em cima e você não curte. Você tá preocupado com Freitas na zaga. Ah, vou vaiar. Ah, cuidado com as narrativas. Cuidado com as narrativas. Eu acredito que as coisas elas têm que ser feitas de forma progressiva, com calma, com tranquilidade. Não adianta também botar o Milan agora, porque se o Milan não adaptado também errar, as mesmas pessoas que estão vaiando o Freixo vão vaiar o Milan também. E aqui eu não tô falando que eu não vai o Freixo, não. O Freixo me irrita muito, tá? Me irrita demais. Mas eu não acho que o foco de um trabalho tão bom que está sendo feito tem que ser num jogador que não tá rendendo. Isso acontece, né? Mas vamos lá, seguindo aqui, mas deixando claro que eu também sou a favor que o Fluminense substitua o Freitas pelo Milan. Mas isso tem que, né, acontecer com o tempo. Agora, informação um pouquinho longe aí do Hora do Flu, mas Thiago Neves é o novo técnico do Sub-20 do Bangu, tá? É isso aí. E vai estrear contra o Fluminense, o Sub-20 do Thiago Neves aí. Contra o Fluminense, a gente já teve o Fred enfrentando o Fluminense também. O Fred treinando o Fortaleza. Agora o Thiago Neves treinando o Bahia. A gente vendo ali os nossos ídolos, né? Para muitos o Thiago Neves é ídolo, tá? Então por isso que eu digo aí, os nossos ídolos, né? Os nossos ídolos curtindo ali, seguindo o caminho, né? De ser treinador, de continuar no futebol. Eu acho bem legal, boa sorte aí para o Thiago Neves, menos contra os nossos meninos, tá? Que tome-lhe uma goleada, depois é boa sorte pro nosso querido Thiago Neves. Creu, creu. Quem lembra do pô? Tá doido. Ah, eu vivi coisas boas com o Thiago Neves, essa é a verdade. Agora, gente, a notícia desse vídeo é essa daqui. Essa notícia tem duas vertentes. Duas coisas que a gente precisa analisar. Primeira, se isso aqui acontecer, é uma das maiores justiças do futebol, tá? Porque hoje Martinelli, o senhor Martinelli, é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. Ninguém na função dele joga mais de bola que ele hoje, nesse exato momento. Então é claro que ele merece ir para a Copa. Porque dos jogadores brasileiros, das competições nacionais e internacionais, a gente tem o Martinelli arrebentando. Então tem que ir para a Copa. Tem que ir para a Copa. Então o que rolou agora é que a Linastar informou que a CBF entrou em contato com o volante, né, para consultar se o volante tem visto para viajar aos Estados Unidos. Tá bom? Local dos próximos amistosos contra a França e Croácia. E rapaz, esses amistosos aí, Deus me livre, hein, gente. Alguém avisou que é amistoso contra a França e contra a Croácia? Pesado esses amistosos aí. Mas é isso, né? A gente então pode ter Martinelli sendo convocado. O que acontece aqui? O segundo ponto. Se Martinelli for convocado, dificilmente teremos Martinelli de volta. Thiago, sério? Por quê? Martinelli já é um jogador bem visto, ainda mais para as ligas da Série A, né? O pessoal da Itália gosta muito do Martinelli. Só que se ele vai para uma Copa do Mundo e de certa forma ganha minutos nessa Copa do Mundo e manda bem, já era. Lembra que aconteceu com Arias, né? O traidor, o Judas. Então o que eu quero dizer é uma exposição absurda. Agora, Thiago, então quer dizer que você vai torcer para a não convocação do Martinelli para que ele fique aqui? Galera, eu não consigo fazer isso. Eu nunca vou torcer contra um jogador que vem merecendo algo tão especial para sua carreira e alguém que se dedicou tanto à nossa camisa, à nossa história, tanto nos deu, sabe, nos deu felicidade. Martinelli é uma pessoa incrível. Então, assim, eu torço para que ele vá, mas torço para que ele volte, tá? Fico nessa torcida, mas indo para a seleção, eu acho muito difícil o Martinelli retornar ao Fluminense, tá bom, gente? Falando sendo honesto. Agora,
se isso aqui for verdade, não a informação da Aline Nastari, nem do nosso querido Brandão, né? Do lance, que foi o primeiro a falar sobre isso, o Pedro. O que eu quero dizer é, a diretoria do Fluminense já tem que se movimentar para trazer um nome. E outra, para substituir Martinelli, não pode ser qualquer um, não. Tem que ser um cara bola, porque senão a gente cai muito de rendimento pensando no que a gente tá para disputar. É o que eu falei no começo desse vídeo. O Fluminense, na minha opinião, vem para disputar títulos, né? Então, mas isso contando com jogadores desse nível aqui, sabe? Então não dá para perder. Mas de qualquer forma, seria a grande justiça acontecendo, tanto se o Martinelli fosse, como se o Fábio também fosse para seleção, tá? Mas é isso, meus queridos amigos. Olha, tô indo nessa, feliz pelo Martinelli, que ele venha ser convocado mesmo, que venha arrebentar. E vai, meu filho, vai pra cima dele. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Ter você aqui é um grande presente, um grande privilégio. Tá? Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal.